Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós temos a honra de conversar com um aprovado do TCE Bahia. O nome dele é Ronaldo Ribeiro. Foi aprovado em sexto lugar para o cargo de auditor estadual de controle externo. Ronaldo, eu quero dar os parabéns. É um excelente cargo, um excelente órgão. Mas antes eu quero conhecer você. Por favor, se apresente para nós. Eu sou Ronaldo Ribeiro, formado em Engenharia Civil e natural de Recife. Muito bom, Ronaldo. Formado em engenharia civil, foi para a área de controle. Como que isso aconteceu, né, Ronaldo? Vamos do início, então. Conta pra gente o início da sua trajetória no mundo dos concursos públicos, né? Quando que você tomou essa decisão na sua vida? Em que ano era? Em que momento você estava? Minha jornada de concurso ela é um pouco longa e com algumas pausas, né? Primeiro eu fiz concurso para engenheiro civil mesmo, não foi para a área de controle, mas para ser engenheiro, e aí eu fui nomeado na Universidade Rural do Semiárido do Rio Grande do Norte e na Prefeitura de João Pessoa. Posteriormente, finalmente vim para Recife, que é a minha cidade, que foi a Universidade Federal de Pernambuco, que é hoje onde eu trabalho, né? Há um ano, quando eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, eu pensei exatamente sobre alcançar novos objetivos. E aí a área de controle era a que parecia melhor para mim, para os meus conhecimentos, para as minhas facilidades e também pelo trabalho. Eu acho que quando a gente escolhe um concurso, a gente não deve só olhar salário, mas também o trabalho é muito importante, né? Exatamente, Ronaldo. Então você se identificou, né, com as matérias com que você trataria nessa área de controle e foi para cima, né? Então conta pra gente como que era a sua rotina de Exatamente. estudos. Eu imagino que ela tenha mudado muito ao longo do tempo, o que é natural. Então eu gostaria que você contasse assim a sua melhor performance de rotina de estudos para compartilhar aí com quem está começando, né, está perdido, como que eram suas horas líquidas, matérias, né, o seu ciclo de estudos por dia. Então, você ter um guia, isso é muito importante no começo, que eu não tive, fui estudar sozinho, quebrei muita cara, e aí, com a maturidade, acho que foi a minha melhor performance. Eu trabalho, né? Eu trabalho 6 horas, e faço doutorado, então era um pouco difícil, mas eu ainda acho que a minha melhor forma foi essa, tanto que em um ano eu consegui essa colocação, né, dentro de controle. E aí a minha rotina, basicamente, quando você tem um tempo apertado, que você trabalha ou você tem outros afazeres na sua vida, você tem que cronometrar seu tempo durante todo o dia. Ou seja, quanto tempo eu planejava exatamente quanto tempo eu tinha para tomar café da manhã, quanto tempo eu tinha para estudar, quando eram os intervalos, como é que o tempo que eu levo para ir para o trabalho, eu tenho a vantagem de morar do lado do meu trabalho, então é 7 minutos exatamente, eu ainda lembro dos minutos, e voltar quanto tempo eu janto para conseguir maximizar o máximo possível as horas líquidas que estavam ali presentes. Num pré-edital, que foi quando eu comecei a estudar para controle, lá em dezembro, eram 5 horas líquidas por dia, e no pós-edital, a meta era 7 horas líquidas por dia. Você nunca vai alcançar sempre as 7 horas líquidas, ou aquilo que você definiu, mas sempre coloque a meta em algo factível, você consiga a maioria dos dias, mas também algo também não tão fácil, que você seja muito fácil para você conseguir. Sempre deixe a barra um pouco em cima. Então, nessa reta final, eu fazia aí de 6 a 7 horas. Quando era 7 horas era muito comemorado. Quando era perto de 6, era o que deu, né? Foi o máximo possível que eu consegui. E para conseguir isso e ter todas essas tarefas, né, do dia a dia, de casa, do doutorado, enfim, essas coisas todas, eu acho que você tem que reduzir o máximo do tempo que você não valoriza, que para mim, assim, eu não gosto de passar tanto tempo em rede social, assistindo Netflix, essas coisas. Para mim, isso, se você cortar isso, você vai ganhar muito tempo durante o seu dia, né? Exatamente. Bom, você tinha uma rotina, então, de trabalho, de estudo do doutorado e ainda conseguia fazer 5 horas líquidas, então você conseguia muito bem, né? Você realmente cronometrava tudo, todos os outros afazeres do seu dia, como você contou pra gente. E aí, quais eram as ferramentas de estratégia que você mais utilizava nessa sua rotina? Você era o quê? Time PDF, videoaula, chegou a usar trilha, passo estratégico, enfim, o que que você usou? O Estratégia ele oferece uma série de ferramentas que eu considero completa. Eu realmente considero completa e que me ajudou muito nesse estudo para controle, né?
A primeira delas, que eu acho que é a base de tudo, são os PDFs. Você tem que estudar por PDF. Você utiliza as videoaulas, e a estratégia oferece muitas videoaulas para aqueles assuntos que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque você consegue correr mais com o tempo, com os PDFs, e as videoaulas, quando você tem mais dificuldade, de fato, você vai ter que demorar mais tempo naquele assunto, porque não adianta correr num assunto que você não está entendendo, você tem que, de fato, aprender. Como estratégia tem videoaulas de todo o assunto, então você fica livre para ter dificuldade em qualquer assunto. A trilha estratégica ela é bem importante em relação ao planejamento. Apesar de ser um concurseiro experiente, digamos assim, eu utilizei muito na questão do planejamento. Claro, eu adaptei para mim também. Eu acho que você tem que ver seus pontos fortes, seus pontos fracos e conseguir adaptar ali para você aquela ferramenta. Afinal, a estratégia ele sempre está disponível e você faz a sua ferramenta. Pelo menos eu penso dessa forma e acho que deu certo, né? Deu muito certo, né, Ronaldo? Imagina, acha não, deu muito certo. Sua reta final, que é tão importante, né? E você já deve ter passado por muitas retas finais, né? Porque afinal você fez outros concursos antes do TCE Bahia. Então, o que que você considera uma boa reta final? Aquela última semana que antecede o dia da prova, você pisa no acelerador, no freio, como que é para você? Como eu planejo desde o início, desde que sai o edital, eu consigo planejar o concurso, né? A reta final sempre é planejada desde o início também. Então, eu tento chegar nessa reta final até um mês antes do concurso, só para resolver questões e exercícios e ter visto todo o assunto anterior. E foi assim que aconteceu. Na última semana, especificamente, não me cobrava essas 7 horas líquidas. Porque eu acho que na última semana, eu acho que você tem que lidar mais com o emocional do que exatamente com o conteúdo. É interessante ver algumas videoaulas de reta final, até que a estratégia oferece, dos assuntos que você tem mais dificuldade, ou daqueles assuntos que você não viu tão bem, né? Mas eu acho que você tem que cuidar muito do emocional ali nessa reta final, porque não adianta nada você estudar, 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 você saber tudo, e na hora da prova a performance não sair daquela forma que você esperava que saísse, né? No TCE, para mim, eu também não saí da forma que eu gostaria, mas meu treino foi tão intenso que o treino se sobressaiu ao emocional ali dentro do PCE. Eu acho que é dessa forma que você tem que encarar. Você treinou muito para aquilo, você vai fazer uma prova boa, independente de como você estiver. Então, pense muito isso na última semana, não se cobre tanto e dê uma relaxada. Sim, inclusive já vi histórias de muitos alunos que passaram quando eles relaxaram nessa reta final. Então, pode sim aí ter sentido nessa experiência que vocês relatam para a gente, com certeza. Bom, Ronaldo, e aí como que é a sua execução de prova, né? É muito importante falando aqui de estratégia de prova. Você começa pelas específicas, pelas matérias que você tem dificuldade, facilidade, como que é? Qual que é o seu estilo de prova? Compartilha com a gente. Foi um desafio, assim, o TCE Bahia especificamente e outros concursos eu fiz o CGE Paraíba e o TCE Bahia de controle, né? Foi diferente, porque diferente dos concursos de engenharia, que tinha 4 matérias, então eu tive que reaprender a fazer a prova quando você tem mais de 10 matérias, né? Então é uma abordagem um pouco diferente. Então uma coisa que me ajudou muito foi que eu fiz os simulados de estratégia, se não me engano, tiveram dois, né, do TCE Bahia. E ali eu cronometrei quanto tempo eu levava em cada matéria. E como eu fiz uma prova da FGV, aí, por exemplo, o português demorou muito tempo. Então, eu tinha que correr um pouco nas outras. E português demanda muita concentração. Português, a contabilidade, que é mais cálculo. Então, à medida que eu ia fazendo os simulados de estratégia, eu fui percebendo que eu tinha que começar pelas mais difíceis. Porque quando você, para mim, né, quando você começa com as mais difíceis no início da prova, a sua concentração está no máximo que você vai ter naquele dia. A minha melhor matéria foi aquela que eu respondi com maior pressão, porque é muita pressão o fiscal contar os minutos para acabar a prova. Então, e direito financeiro eu consegui fechar a matéria. Ou seja, no final da prova, com muita pressão, eu me desempenhei bem, porque era a minha matéria a mais fácil para mim, a que eu tenho mais facilidade.
Se fosse alguma outra matéria, como contabilidade, que tem um pouco mais de dificuldade, fosse responder naquela última hora, eu tenho certeza que eu não iria conseguir responder de maneira adequada, pelo nervosismo, pela pressão, por estar acabando a prova. Enfim, por isso eu acho que essa é a melhor estratégia, você começar com as mais difíceis e aí terminar com as que você tem mais domínio, porque você vai conseguir responder sob pressão ali do final da prova, principalmente numa prova tão longa como são as de concurso fiscal, de controle, esse tipo de prova. Muito bom, Ronaldo. Valiosa dica que você deu para gente. E aí eu sempre gosto de falar do lado emocional dos concursos públicos, né? Claro que a técnica ela é importantíssima, tudo isso que você está compartilhando, mas como que você lidava com a ansiedade, a autocobrança, né? Você que passou tanto tempo estudando, como você lidava com o nervosismo, né? Até mesmo que o nervosismo ele pode atrapalhar ali na Uhum. hora da prova. Você tem dicas para nos dar sobre esse outro lado, né? Que as pessoas precisam saber que existe. Ah, sim, com certeza. A parte emocional, para mim, é uma das mais importantes. Nos concursos de engenharia, eu não ficava muito nervoso. Acredito que eu já tinha feito algumas provas, já estava dominando ali, fiquei tranquilo. Como foram minhas primeiras provas de controle, eu sabia e percebia que ia ficar mais nervoso. Então, foram algumas coisas, né? Primeiro, se motivar muito durante o processo para você continuar, ter muita disciplina. E a segunda coisa é tentar exatamente fortalecer esse psicológico de pensar. Eu estudei muito, eu estudei provavelmente mais do que muita gente que fez aquela prova, né? Então, se eu estudei muito, querendo ou não, o resultado vai vir. Eu estudei muito e o resultado vai vir. Ter essa confiança, chegar na prova com a maior confiança do mundo. Às vezes você sabe que você não é o melhor, mas você tem que ir pensando que você é o melhor candidato que está ali. E a confiança, ela sempre vai lhe dar um a mais para você ir bem, para você não se descontrolar. Porque se você está inseguro, isso é um passo para você se descontrolar durante a prova. Você está confiante de, não, eu vou ser o primeiro, eu estudei muito, porque eu não seria o primeiro, porque eu estudei muito, eu fiz o que eu tinha que fazer, e aí você está lá, você vai fazer o que você tem que fazer. E durante a prova, eu confesso a você, teve alguns momentos ali que eu achei que o tempo não ia dar. Mas eu parei assim, não, eu treinei muito para isso. Eu fiz os simulados, eu fiz, vai dar certo, fique tranquilo. Aí ia no banheiro, jogava uma aguinha na cara para dar aquela acordada, tomava um energético e aí continuava para a prova e mais tranquilo. Para mim foi assim, é isso. Você fez o melhor que você podia até aquele momento, né? Então é isso que você falou, Exatamente. confia no processo. E aí, quando você viu, hein, a sua aprovação, que você sentiu, o que passou na sua cabeça? Você teve apoio dos seus amigos e familiares? Quando eu vi a aprovação, eu sou muito cético e pé no chão, assim, sabe? Eu realmente espero todas as fases, vejo. Quando eu vi a aprovação, eu pensei, não, é uma fase. Tem que continuar estudando. Eu estava com outra prova em vista, né? Que era o CGE Paraíba, depois do TCE. E aí eu não, vou focar na prova. Eu só vou. Quando só sair o resultado da discursiva é que eu vou ter alguma comemoração. E na objetiva eu fiquei em segundo lugar, então eu tinha uma boa colocação. E a discursiva eu acho que eu fiz tranquilo. Então eu fiquei um pouco tranquilo, mas um pouco pé atrás e focando na outra prova, porque a gente só tem aquilo que está na mão da gente, né? E aí, depois da prova, eu viajei, tirei férias também para esquecer um pouco disso. E voltei faz uma semana aí agora que eu estou entrando mais. Então, esse anúncio da aprovação, para mim, sempre é mais tranquilo. Eu costumo tentar só focar nas coisas que eu posso resolver, nas coisas que eu não posso resolver. Eu deixo correr e vou ponderando ali o que é que está acontecendo, né? Para mim, eu acho que eu até falo com a minha esposa, né? Eu não acredito ainda que eu passei. Eu sei que eu passei, mas eu ainda fico. Acho que só quando tiver o nome no diário oficial, é que aí sim eu acho que vai cair a ficha e eu acho que realmente vai ser um turbilhão maior, né? Por enquanto, eu estou na minha vida aqui, estou tranquilo. E em relação à segunda pergunta, apoio de família, eu sempre tive um apoio, assim, tanto da minha esposa como da minha família, dos amigos, todo mundo apoia muito, não faz aquelas perguntas vai passar quando? Não, vamos sair e tal. E também eu tento levar a vida de concurso de uma maneira mais leve. Eu não perco aniversários, não perco.
saída com os amigos. Eu não abdico da vida, porque eu acho que a gente tem que viver enquanto a gente vai correndo atrás dos sonhos, que viver também é importante, né? Então, é claro, você vai. As atividades que eu não valorizo, eu corto tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas o aniversário de amigo, sair uma vez ou outra ali, para mim isso é saudável, né? Você vai passar um ano da sua vida ali, se você cortar tudo que você tem, você vai passar no concurso, você não vai ter mais relações, né? Você pode ter, botar em perigo as suas relações que são a base da sua felicidade, a sua felicidade vem um pouco, suas relações vêm um pouco antes de concurso. Então você não vai conseguir fazer isso a longo prazo. Então, se você conseguir ali conciliar, eu digo a você, o longo prazo vai ser mais fácil do que você cortar tudo. Nem tudo é produção, você tem que viver também. Então, Ronaldo, uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, o que seria? A dica de ouro, que é o principal no mundo dos concursos, é disciplina. É manter uma disciplina, manter constância. Conseguir fazer aquilo que você se atribuiu a fazer. Eu costumo dizer que tudo que depende da gente é fácil. E tudo que não depende é difícil. Então, manter essa constância é fácil, porque só depende da gente. Passar no concurso é difícil, mas a gente tem que fazer o que a gente pode controlar. Então, a dica de ouro é mantenha a disciplina, mantenha as horas de estudo, mantenha os dias de estudo, que só isso vai levar à aprovação. Muito bem, Ronaldo, eu quero agradecer a sua participação, te parabenizar mais uma vez por essa conquista. Ficamos muito felizes e tomara que você seja muito feliz no seu cargo novo, que você vai tomar posse em breve, tenho certeza, viu? Muito obrigada. Espero que sim. Obrigado. E obrigado à estratégia, né? Para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.